Aberto os trabalhos. Está indeferida a questão de ordem encaminhada pela senhora procuradora, doutora Cássia Andréa Azevedo Kuhn, uma vez que a decisão são tomadas pela comissão processante. Passaremos de imediato o depoimento da doutora Geraldine Golo de Oliveira, procuradora-geral adjunta. Antes da oitiva da testemunha, eu gostaria de uma resposta, presidente, em relação à questão que eu citei sobre o aprazamento das datas das oitivas dos freis. Se até o final da solenidade o senhor irá se manifestar acerca disso? A gente revendo com a comissão, né, a gente vai se reunir após a sessão de hoje e será encaminhado a vocês aí o horário, data e horas. Então, meu pedido é indeferido? Isso. Obrigada. Vossa Senhoria fica à disposição nesse momento da procuradora do senhor prefeito municipal. E passamos de imediato a palavra da procuradora doutora Cássia Andréa Azevedo Kuhn. Agora sim, boa tarde ao presidente, boa tarde a todos os presentes, a imprensa presente, vereadores e demais pessoas da comunidade que hoje assistem a essa solenidade. Doutora Geraldine Golo de Oliveira, senhora é servidora municipal, um cargo em comissão. E qual é o seu cargo no município? Só para constar. Atualmente eu sou procuradora-geral adjunta. Doutora Geraldine, os fatos já narrados na inicial da solenidade são em relação a denúncias contra o prefeito municipal, as quais eu vou lhe interpelar sobre cada um em separado. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o decreto de eventos, de regulamentação dos eventos temporários no município de Caxias do Sul. Temos na denúncia a questão de realização da parada livre e a questão de realização da bênção dos freis capuchinhos. Em algum momento, a senhora teve contato com o referido decreto, participou efetivamente ou auxiliando nas questões do referido decreto, ou ainda com participação na reunião pública que foi ocorrida no Ministério Público Federal e que foi de iniciativa daquele órgão, através do Dr. Fabiano de Moraes? Então, eu não participei dessa reunião pública. Todavia, na época, eu era assessora da Procuradora-Geral e tive contato com o processo para fazer diversos encaminhamentos através de ofícios e memorandos, e tive conhecimento do desandar deste decreto, de como ele foi feito, do caminhar dele. Então, tem conhecimento da redação do referido decreto? Sim, tenho conhecimento. O decreto ao qual estamos falando, diferente daquele aportado na denúncia, que é o 19.736, que é um decreto já revogado, estamos falando do decreto 20.381, que regulamenta os eventos temporários no município de Caxias do Sul. Então, durante esta elaboração do decreto, a senhora observou o acompanhamento de quais secretarias do município em relação a essa composição desta reedição do decreto? Então, especialmente da Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria do Urbanismo. Eu não lembro todas as secretarias que participaram de cor, mas a PGM também participou, entre outras entidades da sociedade civil
e também o Ministério Público Federal. A seu entender, considerando a sua formação jurídica e o cargo que exerce junto ao município de Procuradora-Geral Adjunta, há, a seu ver, alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade material no referido decreto, alguma violação de direito ou violação ao Código de Posturas Municipal? Então, de forma alguma, há violação legal, né, de alguma lei, inclusive temos o Código de Postura do município, que no artigo 34 ele fala que nos logradouros públicos são permitidas as concentrações para a realização de comícios políticos e festividades religiosas, cívicas ou de caráter popular, com ou sem armação de coretos ou palanques, observadas as seguintes condições. Número 1, serem, e aqui está na nossa lei, a palavra aprovados pelo município quanto à localização. Não perturbarem o trânsito público, não prejudicarem o calçamento, o jardinamento, entre outros. Mas, então, o nosso Código de Posturas Municipal, ele fala justamente que precisam ser aprovados pelo município, então, a utilização, a concentração de pessoas em logradouros públicos. Se houver alguma inconstitucionalidade neste decreto, há inconstitucionalidade também nessa legislação municipal, que ela data de 2010. Outra questão importante de ressaltar é que não existem direitos absolutos. Nenhum direito no Brasil é absoluto. Sequer o direito à vida. Temos aí, então, como um exemplo, a legítima defesa. Em estado de guerra é permitido, então, a pena de morte. E a questão apontada aqui seria um cerceamento de defesa de locomoção. Sequer este direito é absoluto. Cabe ao Poder Municipal, ao Poder Executivo Municipal, regular esse direito. Não está cerceando, está regulando esse direito. Doutora Geraldine, também em relação a regular esse direito, ele visa prevenir situações que possam ser de segurança, de insegurança, diria, as pessoas que participam dos eventos? Com certeza. Esse decreto visa regulamentar situações tanto para proteger as pessoas que vão participar do evento, quanto as pessoas que não estão participando do evento, mas estão passando pela localidade, como também os vizinhos ali ao entorno, especialmente a Praça Dante, no horário das 19 horas, tem a missa, né, paroquial. Também para a proteção do patrimônio público, do meio ambiente, né, todas essas questões estão previstas nesse decreto como dever do ente municipal de proteger esses bens. Certo, obrigada. Eu tenho de posse aqui o ofício número 406/2019, de 30 de setembro de 2019, o qual tem a seguinte redação: A Sua Excelência, o senhor Daniel Guerra, prefeito de Caxias do Sul. Senhor prefeito, a mesa diretora da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, que confere a Constituição Federal, e segue com todos os preceitos legais, né, e ele vem solicitar sejam prestados esclarecimentos do prefeito, do executivo, no prazo de 5 dias, quanto ao projeto do decreto legislativo, né, o projeto de decreto legislativo número 14/2019, que susta os efeitos das expressões constantes no caput do artigo 1º do decreto 20.381, de 15 de agosto de 2019, que estabelece normas para a realização de eventos de caráter temporário no município. Até onde temos conhecimento, só foi prestada informação, eu tenho aqui, se a senhora precisar olhar, eu gostaria que a senhora se manifestasse acerca das informações que foram prestadas à Câmara de Vereadores por ocasião deste ofício.
Pois bem, esse ofício foi endereçado ao prefeito municipal e eu, como procuradora-geral adjunta, fui atrás de colher as informações, como eu também tive acesso ao processo que culminou com a publicação desse decreto, então eu passei as informações técnicas ao prefeito municipal. Então, primeiramente, dizendo que a elaboração, a redação do decreto está de acordo também com o artigo 38, inciso 32 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece o quanto segue. A competência competência do município, ressalvada a do Estado, prover tudo quanto diga respeito aos assuntos de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições: dispor sobre autorização, permissão e concessão de uso de bens públicos municipais. Ou seja, a nossa Lei Orgânica Municipal também defere ao Poder Executivo Municipal tratar de assuntos sobre autorização, permissão e uso de bens públicos municipais. Neste documento, eu também dispus sobre a autorização, a permissão. Os bens públicos são, dei umas exemplificações como ruas, avenidas, praças, parques e similares. Com relação ao conteúdo material, então, do decreto, ficou esclarecido que a iniciativa veio do Ministério Público Federal e que ele acompanhou todo esse processo até o fim, a publicação do decreto, né? Cabe ao Ministério Público Federal fiscalizar, né, situações, inclusive, de inconstitucionalidade. Se houvesse alguma inconstitucionalidade nesse decreto, certamente seria apontada pelo Ministério Público Federal. Foram convidadas, né, algumas entidades, como a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, a UAB e outras entidades, que foram realizados diversos encontros. Foi feito uma agenda, né, de cumprimento de prazos, os quais todos foram cumpridos. Ao final, então, foi encaminhado ao Procurador da República, o senhor Fabiano, a redação final do decreto, que teve a participação, principalmente, do Conselho Municipal de Cultura, que deu diversas opiniões e foram, sim, acatadas por nós, no municípios, que fizemos a minuta da lei. O doutor Fabiano, ele recebeu a minuta da lei, temos um e-mail de confirmação, e não se opôs à publicação. Quanto a esse mesmo documento, o Decreto Legislativo 1419, que tinha como objetivo sustar os efeitos do Decreto 20.381, como a senhora deliberou durante a correspondência ali que foi visto, eu gostaria de saber se houve alguma resposta, algum encaminhamento, se segue tramitando o decreto legislativo para sustar esses efeitos, se foi arquivado, qual a situação? Não temos ciência, não fomos informados. Presidente, gostaria, questão de ordem, solicitar o trâmite já deste decreto legislativo que visa sustar os efeitos do decreto 20.381, solicitar os trâmites dele à Câmara de Vereadores, para que possamos saber se foi levado à sua finalidade. Senhor vereador, eu gostaria de consignar que foi pedido no início que ninguém fizesse comunicação, nenhum dos vereadores que não são componentes da comissão. Na verdade,
está em consignação, né, esse pedido, né, e então, né, nós está em sob análise, né, então a gente vai esperar a resposta dessa análise aí que está em consignação, né. Aí eu vejo o prejuízo que está causando a falta do assessor jurídico, presidente. Gostaria de consignar isso em ata. Eu vejo que não tem nenhum prejuízo, né? Tem prejuízo, acabei de né? suscitar uma questão de ordem que vai ser consignada. Se eu tiver que guardar todas as minhas questões de ordens para o final, a gente vai perder o raciocínio. Elas vêm no decorrer Na do verdade, encaminhamento. Né, eu acho que não se faz necessário essa resposta agora, no momento, né? É uma Então, solicitação da defesa. E depois, dentro do prazo legal, nós encaminharemos esse documento aí, O né? prazo legal para deliberação das questões de ordem é o momento da sua deliberação, vereador. Mas então, indifiro no momento, né? Indifiro no momento, né? Então, o senhor defere que sejam encaminhados os documentos? Não, suspendemos os trabalhos aí momentaneamente. Obrigada.
sessão, informamos que o projeto de decreto legislativo 13/2019 está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, a qual solicitou baixa ao IGAM e ao Instituto DPM. A comissão aguarda ainda a orientação técnica do IGAM para exarar o seu parecer. Esclarece que a tramitação do processo legislativo compete à presidência deste Poder Legislativo. Obrigada, vereador. Obrigada, presidente da sessão. Gostaria só de deixar consignado que eu gostaria das informações por escrito. Deixo já solicitado aqui, posteriormente encaminharemos o ofício para solicitação. Eu difiro o pedido, então. Obrigada. Podemos Eu gostaria que prosseguimento da... Obrigado, vamos prosseguir, então. Em relação... Seguimos falando dos eventos temporários, só que agora vamos falar especificamente dos 2 eventos que fazem parte da denúncia em si. O evento Parada Livre, que houve um suposto indeferimento, que, ao entender do município, foi um encaminhamento de um novo local para a sua realização. Ele se deu por motivos de reformulação na Praça Dante. Esta foi a informação que obtivemos aqui e consta da leitura dos autos. A senhora tem algum conhecimento dos processos de reformulação da Praça Dante? Sim, tenho. Participei de algumas reuniões na CEPLAN, na Secretaria de Urbanismo, representando a PGM. Foi feito um cronograma prévio e essa reformulação da praça, então, iniciaria com obras que são essenciais para a nossa praça. Principalmente o esgotamento, uma via de esgotamento do chafariz que não temos. E outra questão é que os banheiros da Praça Dante, o sistema de esgoto deles é fossa. Então, conforme o dia muito abafado, dia de muita chuva, ou até dias muito secos, aquele canto da Praça Dante, onde fica a fossa, fica com mau cheiro, né? Então, seria iniciados os trabalhos no subsolo, né? Teria que fazer algumas escavações. O SAMAI seria a empresa, né, adequada e apta para fazer esse serviço. E a tendência, né, a princípio, seria colocar tapumes ao redor da praça para esconder esses grandes buracos e questões de fossa, né, a céu aberto, que ficaria aí por um tempo. Após essa... Há também aterrar a fiação da fiação elétrica, também era uma dos objetivos, né? Após essa revitalização da parte do subsolo, né, que é importantíssimo, se colocaria novamente, né, o piso, e após isso as questões então superiores, como a guarda, os banheiros, a casinha ali das informações turísticas. Pelas informações, então, que a senhora está aportando, a senhora participou efetivamente, então, disso aí. A reformulação da Praça Dante, ela teve aprovação no COMPAC? Teve. Eu também sou conselheira do COMPAC e foi apresentada o projeto, né, de revitalização da Praça Dante, e por unanimidade foi aprovado. Tudo bem. Sendo conselheira do COMPAC, então a senhora participou efetivamente das questões da Praça Dante. Então, pode afirmar a impossibilidade de realização de qualquer evento lá durante a tramitação destes atos de reformulação? Certamente, até porque a praça teria grandes buracos, né?
teria que fazer escavações e tapumes ao redor, até para ninguém cair dentro desses buracos, que seriam fundos, né, para colocar todo o encanamento. E então não teríamos uma praça para fazer eventos. A praça estaria, entre aspas, em reformas, né, com buracos, fossa, céu aberto. E todas as reformas, todas as alterações previstas, elas careciam de licitação, ou essas reformas elas seriam feitas, algumas por mão de obra do município? Essas primeiras por mão de obra do município e do SAMAI, né? Certo. Durariam, pelo cronograma da CEPLAN, durariam em torno de 5 a 6 meses, mais ou menos, essas obras. Então, a não realização, em relação aos próprios eventos, que são objetos da denúncia, a não realização dos eventos, a senhora pode caracterizá-los como em razão da reforma, das intervenções a ocorrer na praça, ou por ato de discriminação, tanto com a questão da parada livre, quanto com a questão católica da bênção dos freis capuchinhos? Não, certamente com a reformulação da praça, né, tendo em vista que, como eu disse, entre aspas, não teríamos uma praça para receber eventos, né? Ela estaria, inclusive, apta a causar danos às pessoas, né, que circulassem ali. Teríamos que fechar ela com tapumes, alguma coisa para proteger as pessoas, né? E tive ciência da denúncia, né? E quando eu li um ato de discriminação, me causou surpresa, porque me parece que na denúncia a discriminação ela foi tipificada apenas para a parada livre e não para a mesma situação com a bênção dos freis capuchinhos, né? Ou seja, tu tens o mesmo pedido, a mesma resposta do município, e um é tipificado de uma maneira como ilegalidade, inconstitucionalidade, e a mesma resposta de um outro foi tipificada como discriminação. Então, assim, o que é a discriminação? Né? Discriminação, tu tens, para ver a discriminação é uma segregação, tu tem que pessoalizar a situação. Se é uma situação como o que está acontecendo no município, que foi negado a todos os eventos que solicitaram após a Feira do Livro, né, a ocupação da praça, uma situação isonômica, não há como ter discriminação por não haver segregação. Esse segundo requisito para haver a discriminação seria, então, o motivo, né? A motivação, a justificativa, teria que ser um motivo religioso, um motivo de gênero, poderia ser racial, poderia ser questão de orientação sexual, e não me parece que essa foi a fundamentação da resposta da municipalidade. Então, se formos alinhar a questão de ter sido oportunizado um outro local para a realização do evento Parada Livre, não caracteriza ou caracteriza uma segregação dos direitos? De maneira nenhuma. Tecnicamente, de maneira nenhuma. Certo. Discriminação, pelo seu conhecimento jurídico, discriminação, ele é um ato, ele é um crime ou é uma infração político-administrativa? Depende. Eu imagino que, dependendo da situação, eu imagino que é um crime, né? Se uma infração político-administrativa seria... Até nem consigo imaginar, acho que nessa pergunta que a senhora me pegou de surpresa, só consigo ver... Bom para estudo. Consigo visualizar a situação de crime. Encerrando, então, as questões sobre o decreto e sobre os eventos temporários,
Gostaria agora de falar sobre outro objeto da denúncia, que são as possíveis irregularidades no fechamento do PA 24 horas e a licitação para a gestão compartilhada da UPA 24 horas. Em algum momento, a senhora teve alguma participação no Conselho Municipal de Saúde e como se deu esta participação? Então, eu comecei o meu trabalho público em janeiro de 2017, como assessora jurídica da Secretaria Municipal da Saúde. Então, desde essa data, eu participei acompanhando as reuniões do Conselho e prestando alguns esclarecimentos jurídicos ao Conselho. Eu não lembro certamente a data, mas eu imagino que foi na época da doutora Deise Pavian, não é Pavian, desculpa, é a doutora Deise, a secretária Deise, da Saúde na época. Na época dela, então, me convidaram para ser conselheira do Conselho Municipal de Saúde, substituta, porque ela tinha muitos compromissos e não conseguiria participar de todas as reuniões, então eu participaria então como conselheira substituta. Então, eu participei de diversas, eu diria, ouso dizer todas, ou 95% delas. Em algum momento, enquanto conselheira municipal de saúde, houve pedido de inclusão em pauta para apresentação ao Conselho a respeito da gestão da UPA Centro? Diversas vezes. E não foram atendidas, muitas vezes sequer respondidas nossas solicitações de pedido de inclusão em pauta. Enquanto conselheira municipal de saúde, a senhora se sentiu desrespeitada em algum momento em razão das ações pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Executivo, em razão do fechamento do PA 24 horas e da gestão compartilhada da UPA Centro? Não, em nenhum momento. Inclusive, a gente tinha uma deferência, muitas vezes, a convite do próprio prefeito para fazer reuniões na Sala Nobre, com explicações de como aconteceria essa transição. Após também as reuniões com o Ministério Público, foi passado para nós que trabalhávamos ali na Secretaria da Saúde, uma reunião com todos os servidores e CCs, explicando como se daria essa transição, o prazo, as questões que seriam respeitadas. Inclusive, nessa gestão, o Conselho Municipal da Saúde foi, eu acho, a vez que mais teve voz na cidade. Tem conhecimento de reunião com os servidores que trabalhavam no PA 24 horas para que fosse feita explicação ou explanado quais seriam as suas atividades a partir do fechamento? Se participou dessa reunião e de que forma ela foi feita, se ela existiu? Sim, participei dessa reunião. Essa reunião aconteceu na sala do 5º andar da Secretaria Municipal da Saúde. Foram convidados todos os servidores que seriam atingidos, né, os servidores do PA 24 horas, e ali, juntamente com o secretário Júlio, a Rosana e a secretária de Recursos Humanos, a Evangelisa, foi explicado, informados os servidores como se dariam, eles foram esclarecidos das suas dúvidas e eles ficaram, inclusive, à disposição com datas para eles escolherem as UBSs que seriam relotados. Então, foi oportunizado aos servidores do PA que conseguissem fazer algumas escolhas dentre as UBSs disponíveis para que pudessem prestar os seus serviços sem prejuízos de sua vida própria, particular? Certamente, inclusive com escolhas de horário. Excelente.
Quais as atribuições do Conselho e os deveres da administração perante o mesmo? Que atribuições tem o Conselho Municipal de Saúde? Então, o Conselho Municipal de Saúde ele tem, dentre as atribuições, as principais atribuições do Conselho é de deliberação, de fiscalização e de avaliação das contas, aprovação das contas, né? Essas são as principais, entre outras. O poder público, né? Estamos falando aqui no caso em âmbito municipal, então a prefeitura municipal, ela, quando vai fazer políticas de saúde, implementar novas políticas e novas situações de saúde, ela tem, sim, o dever de fazer a consulta ao Conselho Municipal de Saúde, né? De oportunizar a eles as informações, de dar ao Conselho, fornecer as informações que serão utilizadas para a deliberação do Conselho, né? A Prefeitura não é obrigada a forçar que eles deliberem. A gente coloca à disposição, como ocorreu, a gente solicitou pauta, né, que fosse incluído em pauta essa situação. Muitas vezes não foi respondida, e uma das vezes parece que os conselheiros foram intimados no fim da tarde, para a reunião. Só questão de ordem aí. A gente gostaria de pedir silêncio no auditório para que nós possamos ouvir as nossas testemunhas aí. Então, por isso que eu peço, por gentileza, bota o celular no modo silencioso aí. Então, o nosso pedido aí. Obrigado, doutora. Obrigada, presidente. Obrigada. Então, foram intimados, então convocados os conselheiros na tarde anterior de uma reunião que ocorreria às 7h30 da manhã do dia seguinte. E, obviamente, nessa reunião não teve quórum, mas, mesmo assim, foi apresentado o plano para as pessoas. E, depois de fornecidas as informações para o Conselho Municipal de Saúde, qual é o papel dele? É deliberar, e as suas deliberações, segundo a lei do Conselho, seu regimento interno, as deliberações do Conselho devem ser resumidas a como é que chama? Desculpa, esqueci o nome. Uma resolução do Conselho Municipal de Saúde, que deve ser endereçada ao prefeito municipal, então, para a homologação dessa resolução ou não. Ou seja, é uma resolução meramente opinativa. Não é, o prefeito municipal não é vinculado a qualquer resolução do Conselho Municipal de Saúde. Então, gostaria de solicitar se a senhora se confirma as informações que a seguir eu vou relatar. Ofício 121 do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, em 24 de janeiro, onde o secretário municipal de Saúde, Júlio César Freitas da Rosa, solicita convocação extraordinária do Conselho Municipal de Saúde para 6/2/2019, às 7h30 da manhã, na sala Geni Petef, na Câmara Municipal de Vereadores. Pauta única e específica, abertura da nova UPA Central 24 horas. Veja bem, ofício encaminhado em 24 de janeiro. Confirmo, fui eu que elaborei esse ofício, estava lá nessa época. Foi endereçado à presidente do Conselho Municipal de Saúde. Seguem os ofícios, fazendo todas, considerando que a reunião ocorreria no dia 6/2, tinha prazo hábil para convocação do Conselho? Certamente. Está na lei do Conselho, que é 5 dias úteis antes da Assembleia. A senhora tem conhecimento também do ofício do Conselho Municipal de Saúde 01/2019, de 4 de fevereiro, onde cumprimenta o secretário municipal de Saúde e informa: sua proposta de horário para a plenária não é habitual
o que compromete a garantia do quórum para a discussão e aprovação da pauta de extrema importância. Deste modo, a mesa diretora propõe nova data, 19/2, em horário habitual, 19 horas. Esse eu não tenho conhecimento, porque a partir de 1º de fevereiro já fui relotada aqui na PGM. Então, ficam prejudicadas as outras questões. Seguir para a pergunta. Houve alguma, já foi respondido, houve alguma resolução do Conselho, então a senhora confirma que não houve, né? Não, só durante todo esse tempo que eu participei da Secretaria Municipal da Saúde, foram 2 anos com reuniões mensais do Conselho Municipal da Saúde, eu posso afirmar que, em todo esse tempo, apenas uma resolução foi encaminhada ao prefeito. E não tem nem nada a ver com essa situação do confirma, então, que as resoluções emitidas pelo Conselho Municipal de Saúde, elas não são de caráter deliberativo? Elas são opinativas. Elas transcrevem a deliberação do Conselho, né? Mas não vinculam o ato do Executivo. Não vincula o ato do Executivo. E, infelizmente, o Conselho Municipal da Saúde muito deliberou, muito fez por Caxias, mas, às vezes, pecava por não fazer as suas resoluções. Agradeço a participação da testemunha. Como não há mais questionamentos a fazer parte da defesa, eu deixo a testemunha à disposição da comissão. Obrigado, procuradora. Passaremos ao questionamento dos vereadores que integram a comissão processante. Eu gostaria de perguntar à doutora, né? A princípio, a senhora já especificou, né? Eu ia questionar qual o papel do Conselho Municipal de Saúde, né? Da Saúde, né? De qualquer forma, a senhora deu uma leve explicação, então eu passo para a segunda questão aqui, né? Por que o senhor prefeito ignorou o Conselho Municipal na deliberação sobre a questão compartilhada 24 horas? Desculpa a questão de ordem, presidente. As questões a questão que o senhor está fazendo seria de resposta do próprio prefeito. É um questionamento pessoal. Mas eu vejo assim que, como ela tem conhecimento de ter trabalhado lá, podia muito bem ter respondido, né? Doutora, não me importo de responder. A testemunha não se importa, então, em responder a questão. Responder parte dela, né? A parte que cabe ao prefeito, vou deixar ele, mas só refrisando, né, o que já foi dito, e não é que ele tenha, como é que o senhor usou a expressão, que ele tenha ignorado. Quanto a essa questão, eu não tenho conhecimento de que tenham chegado as resoluções do Conselho, né, nesse sentido, né? Então, mesmo que tivessem chegado, ou se eventualmente chegou e não chegou ao meu conhecimento, como a própria lei diz, essas resoluções não são vinculantes, né? Cabe ao prefeito, né, no seu poder discricionário, homologar ou não homologar essas resoluções. Em cima disso, faço mais uma pergunta. Por que o Conselho de Saúde não deliberou sobre a gestão compartilhada do PA 24 horas? Então, essa questão caberia ao Conselho, né? A gente convidou, prestamos as informações para que fossem feitas deliberações e muitas vezes não obtivemos respostas e algumas, como a doutora leu, foi negativa a resposta do Conselho. Como a senhora era procuradora da Secretaria da Saúde, né? Por que o Conselho não foi convocado novamente? O Conselho foi convocado diversas vezes e basta uma convocação também, né? E a gente acompanhou, eu como conselheira, representante do Poder Executivo Municipal dentro do Conselho, inclusive acompanhamos e ouvimos o Conselho em reuniões fora das assembleias, né? Aqui mesmo, nesta casa, nesta sala,
né, a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores convidou os conselheiros para um debate, deliberação sobre essa questão, e eu vim representando o governo para ouvir, né, os contrapontos, levar, né, ao secretário municipal as questões para serem avaliadas. E também participei de uma reunião, um evento que foi muito interessante, também para ouvir o contraponto, outra visão, né, sobre essa questão da gestão compartilhada, que foi um evento que o próprio denunciante trouxe a Caxias do Sul, né, um especialista, um jurista, para falar sobre gestão compartilhada, e eu vim, né, como faz parte do governo, vim para ouvir o outro lado, pesar, fazer considerações, levar essa outra visão para, então, na época o meu chefe era o secretário Júlio. Em cima disso, né, a gente percebe que essa reunião esteve presente, né, e o Conselho não deliberou, né, naquela questão, na oportunidade, não deliberou. Por que essa reunião foi marcada às 19 horas ou 19h30? Por que marcaram essa reunião a próxima às 7h30 da manhã? Parece que, se eu ouvi direito, foi 7h30 da manhã? Isso. Então a gente pergunta em cima disso, qual é o motivo de tão cedo uma reunião onde que os membros, na grande maioria, trabalham? Então era uma reunião extraordinária, não era uma reunião ordinária, e muitos membros trabalham, alguns deles trabalham de noite também, né, são enfermeiros, né, tem gente que trabalha na área da saúde, não tem hora, não tem fim de semana, não tem nada, né, às vezes estão de plantão, mas foi o horário que, conforme a discricionariedade da pessoa que chamou a reunião, foi uma sugestão apenas, inclusive. Poderia ter dito, não, pode ser neste dia, às 19h30 da noite, só que simplesmente negaram o nosso pedido. Não teve intuito de diminuir o foco, enfim, para a questão da deliberação? De jeito nenhum, inclusive porque prejudicaria o quórum, né? Se não há quórum, não sai a resolução, não sai a assembleia, né? Então, como a gente, por diversas vezes, inclusive por e-mails, foi por telefone com a estagiária Mariana, foi pedido para incluir em pauta essa situação, e muitas vezes não tivemos resposta. Então, com certeza, o interesse não seria esse, senão não teríamos insistido tanto. Obrigado. Passo a palavra ao vereador Alessandro Fiosa. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, cumprimentar a doutora Geraldine pela sua presença aqui nessa oitiva. E a minha pergunta, doutora, é bem simples e objetiva. A Comissão de Saúde, mesmo sendo deliberativa e também, da mesma forma, opinativa, teve a oportunidade de ser ouvida pela Secretaria de Saúde ou pelo próprio Executivo para a elaboração opinativa das matérias da UPA 24 horas, gestão compartilhada e postão central? Só um momento, vereador, só para concluir, considerar ali, por causa da ata, o senhor falou Comissão de Saúde, é o Conselho Municipal de Saúde, só para retificar por causa da ata depois. Obrigada. Obrigado pela gentileza, doutora. Sim, né, eu entendo que sim, inclusive pelo fato de a Secretaria Municipal da Saúde estar sempre aberta ao Conselho Municipal, tinha livre acesso, né, à Secretaria, por diversas vezes, por outros motivos, eles solicitaram reuniões com a assessoria jurídica, com o secretário da Saúde, com áreas técnicas, e sempre foram recebidos, né,
para uma questão de deliberação nesse assunto, não seria diferente. Eles estariam com as portas abertas. Ok, então, confirmando, então, houve reuniões, houve a oportunidade do Conselho poder opinar e poder deliberar algo nesse sentido. Houve a oportunidade. Ok, muito obrigado pela... Passamos, então, a palavra à vereadora Paula Iores, que pode questionar. Obrigada, Testemunho. presidente. Boa tarde, procuradora. Boa tarde, doutora Geraldine. Então, sobre os eventos temporários. Durante a sua fala, a senhora disse que houve diversos convites a diversas entidades para darem suas contribuições em relação ao decreto. Essas contribuições foram contempladas? Sim. Nós temos documentação e atas que comprovam que elas tenham sido contempladas? Temos documentação. Em relação às contribuições especificamente do Conselho Municipal de Cultura, as contribuições foram acolhidas pelo município ou pelo Ministério Público Federal? Pelo ambos, né? Mas a começar pelo município que fez o decreto, né? E depois o Ministério Público Federal, não se opondo também, né? Acabou por contemplar também. Pela forma como a senhora detalhou que ocorreram esses trabalhos, eu fiquei em dúvida se o papel do Ministério Público Federal foi de orientar ou serviu como uma consultoria, de fiscalizar ou como uma consultoria? Não, acho que como meio de proteção da população, que é dever do Ministério Público, né, de fazer atos para a proteção dos munícipes, enfim, da região da comarca dele, né? Que me pareceu assim como se ele estivesse dando consultoria, né? Que o papel dele é fiscalizatório. Também, né? Ele não como consultoria, mas ele participou e, obviamente, havendo uma inconstitucionalidade, ele como fiscal apontaria. Vereadora, eu gostaria que esse tipo de pergunta fosse feito diretamente ao doutor Fabiano, que poderia responder melhor. Assim que ele estiver aqui. Quando ele estiver, claro. No Faria depoimento, hoje, mas... No depoimento dele. Foi impedido. Uma outra pergunta, senhora procuradora, pela sua formação e conhecimento. O decreto 20.381, de 2019, né? Ele está dentro dos limites da lei, cria oportunidades iguais para todos? Sim. Uhum. Ainda sobre esse assunto, uma última pergunta. Houve parecer da PGM no processo da parada livre? Não do meu conhecimento, não passou pela minha sala. Por mim, não tenho conhecimento. A senhora não sabe se houve? Não sei. Por mim não passou. Ok. Então, agora, vamos para a parte da saúde. Quais as atividades Vossa Senhoria desenvolvia junto à Secretaria Municipal da Saúde? Eu prestava assessoria jurídica. A data de ingresso e data de saída, a senhora não... Lembro. Bom, eu participei desde a transição do governo, né? Mas a minha data de posse é 5 de janeiro de 2017 e a minha data de posse, daí, então, na PGM, é 1º de fevereiro de 2019. Fiquei 2 anos e 2 meses, mais ou menos. 1º de fevereiro de 2019. Isso. Depois do fechamento Depois do postão. fechamento do PA 24 horas. A senhora sabe me informar quando foi realizada a reunião com o Conselho Municipal para o fechamento do postão? Eu não sei precisar a data, vereadora. Mas a senhora ainda estava na secretaria? Ainda estava na secretaria. Uhum. Não participou dessa reunião, então? Da reunião para o fechamento do postão? Participei. A senhora não sabe a data, então, Eu não mas sei a participou. data, participei. Isso. Quem mais participou? Essa do Conselho? Da reunião para o fechamento do postão. A dos servidores, porque primeiro teve uma com os servidores, né? Foram os primeiros a ser informados, e após, salvo engano, foi passado pelo Conselho, né? Quem participou? Especificamente essa do Conselho.
A do Conselho, os conselheiros. E ela é uma reunião aberta ao público, não sei te dizer. E as dos servidores, foram todos os servidores do PA 24 Horas foram convidados para essa reunião. Em relação à data da reunião para o fechamento do postão, realizada com o Conselho, a senhora não lembra? Não lembro, mas foi logo após a assinatura do TAC, ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Uhum. Essa reunião, ela ocorreu essa reunião foi por determinação à época de Vossa Senhoria, ou foi do secretário, ou foi pelo prefeito? Foi o secretário que chamou essa reunião. Mas compareceu teve uma época que teve uma equipe gestora, né, que fazia parte o secretário municipal de saúde, a Evangelisa, que é secretária de Recursos Humanos, e a Rosana da FAS. Eles fizeram um grupo para se auxiliarem, assim, de como seria feita essa questão do fechamento do PA sem atingir a saúde, sem atingir a assistência social e sem atingir os servidores, né? Eles deliberaram juntos. Foi buscado um embasamento jurídico para realizar essa reunião? Certamente. Uhum. Vossa Senhoria sabe me dizer qual a competência do Conselho Municipal de Saúde? Se é deliberativo ou consultivo? Ele é consultivo, deliberativo e fiscalizatório, né? Mas essa questão a gente tem que deixar bem claro o que é deliberação, né? Deliberação a gente pode chamar até a filosofia moral, Aristóteles muito explica o que é deliberação. Deliberação é o ato seguinte daquele do recebimento das informações, né? Com o recebimento das informações, o ser humano delibera sobre o assunto. E a deliberação é o ato anterior da decisão. Ou seja, o Conselho Municipal de Saúde tem o poder de deliberação, mas não de decisão. E o que é um poder consultivo? O poder consultivo se assemelha muito ao poder de deliberação, só que eu entendo que uma das diferenças é que deliberação não são todas as pessoas que podem fazer deliberação. Agora, consultar, tu pode fazer até com um ser senciente, né? Uma criança, tu pode consultar se ela está com fome, mas deliberação, criança não delibera, segundo Aristóteles, né? Então, a deliberação é um ato, ele é um ato mais importante, é um ato mais cheio de requisitos do que o consultivo. É quase um opinativo. Fica numa escala, seria o opinativo, consultivo, deliberativo e após esse, então, a decisão. De forma resumida, para a senhora, qual é a função legal do Conselho Municipal da Saúde? Então, diante do recebimento das informações, né, do poder executivo municipal, no caso, no âmbito municipal, deliberar, discutir porque ali tem as comunidades, os representantes dos profissionais da saúde, os representantes do governo, e cada um expor, né, as suas necessidades, né, e discorrer sobre esse assunto. Ao final, então, fazer uma resolução opinativa, que o prefeito pode acatar ou não homologar. A senhora tem ciência, então, né, dentro dessas colocações, que se o Conselho Municipal da Saúde delibera e, caso ele não seja atendido, é um ato legal, ilegal, correto, incorreto? Completamente legal. Legal. Okay. Vossa Senhoria tem conhecimento se o Conselho Municipal da Saúde era contrário ou a favor à gestão compartilhada da UPA Central? O Conselho não tinha um consenso dentro do Conselho, né? Tinha
algumas alas do conselho, digamos assim, né? Partes dos conselheiros eram a favor e parte eram contrários. Contrários, principalmente, eu posso aqui citar os representantes do sindicato dos servidores, né? Eles eram contrários à não realização de concurso público, a questão de o povo não ser atendido por funcionário público, pessoas que tenham prestado concurso público, ingressado na carreira pública, né? Eles valorizam muito essa questão do atendimento da população ser por funcionário público. Então, essa linha era contra a gestão compartilhada. E havia uma outra linha de pessoas que precisavam mais de atendimento e que consideraram, inclusive, números que a gente poderia oferecer mais atendimento com menos preço se a gestão fosse compartilhada. Essa linha, então, ela era a favor da gestão compartilhada. Essa posição, então, de alguns contrários, outros não, foi levada em conta pelo prefeito ou foi ignorada? Não, certamente foi levada em conta. O prefeito ele sabe, né, das duas linhas, né, o porquê que cada um justificava o seu entendimento. E imagino que ele ponderou pela ética utilitarista, né, o melhor bem para o maior número. Em relação ao fechamento, né, do postão, a Vossa Senhoria foi procurada ou procurou o prefeito para falar sobre o posicionamento do Conselho Municipal da Saúde em relação à sua posição sobre o fechamento e posterior terceirização do postão? Não procurei o prefeito para falar sobre a minha posição, não. A Vossa Senhoria tem conhecimento se o Conselho Municipal de Saúde emitiu uma resolução com as decisões acerca deste tema? Não tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento apenas de uma resolução emitida pelo Conselho Municipal da Saúde que não tem a ver com esse tema e que não foi homologada pelo prefeito, devidamente justificada. Durante a sua fala, eu vi uma colocação que, de alguma forma, o vereador Tomé também abordou, e que eu gostaria só de confirmar, para ver se eu entendi. Assim. A senhora disse que foi convocada uma reunião no final de uma tarde, para que, no dia seguinte, bem cedo, tivesse outra. E aí a senhora referiu. E, obviamente, não teve quórum. Então, vocês já esperavam que não teria quórum na reunião? Pelo seguinte fato, o nosso pedido dessa reunião extraordinária se deu em 24 de janeiro. O Conselho Municipal, a presidência do Conselho Municipal, que convocou os conselheiros apenas na véspera. O nosso pedido foi feito no prazo do regimento do Conselho Municipal da Saúde, que é 5 dias, no regimento de 5 dias de antecedência da Assembleia. A gente ainda, né, para não haver erro, a gente sempre pedia 5 dias úteis antes da Assembleia. Se a Assembleia era na terça, no máximo, segunda-feira anterior, a gente fazia a solicitação para ter tempo hábil de todos os conselheiros serem convocados. Nesta reunião que não teve quórum, então, houve uma nova convocação para acontecer outra reunião, ou foi feito ali? Foi explanado mesmo sem quórum. Mesmo sem quórum. E todas as informações, as explanações, tudo que foi passado no telão, todos os documentos ficaram no Conselho Municipal da Saúde para consulta pública. E todos os conselheiros recebem as informações, os slides, a documentação, tudo que é trazido para a Assembleia, todos os conselheiros recebem por e-mail na data da convocação. Com a convocação e a pauta, vem toda a documentação para que eles possam analisar. Então, eles tinham ciência, né, tiveram a oportunidade, sabiam do que seria tratado nessa data, e quem não compareceu sabia a importância e a falta que faria.
Vossa Senhoria tem conhecimento do teor do Decreto Municipal 18.914, de 2017? Só uma pergunta, porque de números assim eu não lembro. É talvez aquele decreto anterior ao 20.000 e alguma coisa? Não. Não, esse é sobre procedimentos para terceirização. Considerando, vereadora, que por número de decretos, assim como a gente tem um arcabouço de legislações que temos que ter conhecimento, eu gostaria de leitura, pelo menos, da introdução do decreto para ter... Eu não tenho a leitura aqui. Para que a testemunha possa responder sobre ele, né? Sem conhecimento do decreto seria impossível. É o decreto que reza sobre terceirização. A minha pergunta completa seria se ele foi usado para realizar a licitação. Na época, a gente tinha uma pasta de toda a legislação pertinente a esse tema e a gente... Obviamente, foi utilizado toda a legislação disponível no município, a gente utilizou. Ok. Obrigada, era isso, presidente. Por parte da procuradora. Só gostaria de fazer uma observação para que conste ali, fique claro que a convocação para o Conselho Municipal de Saúde, conforme dito pela testemunha, ela foi feita dentro do prazo hábil. Aliás, foi feita bem antecipadamente, que o prazo do regimento fala em 5 dias úteis e foi feito com 9 dias úteis, se não me engano, e somente foi repassado pelo Conselho aos conselheiros na véspera. Então, se deu a questão de falta de quórum, não foi por culpa da convocação do município, e sim da convocação do Conselho Municipal para os conselheiros, só para ficar claro isso. Confirmo a informação. Obrigada. Eu, assim, testemunho estaria dispensado. Não vou fazer um comentário, mas dizer que me causa surpresa fazer uma reunião às 7h30 da manhã, né? Mas afinal, né, então acho que a gente... As sessões da Câmara são às 8h30, só uma horinha depois. Nesse momento, suspendemos a presente sessão para procedermos à lavratura da ata, que será assinada a todos os presentes. Solicito que os presentes aguardem a lavratura da ata. Demos por uma pausa na sessão aí.